Olá, olá, galerinha do Holisticamente Falando. Para variar, temos as nossas gafes, né? Esqueci que estava na prática fazendo a live. Vocês perderam, né? Poxa vida. Ainda bem que começaram a me avisar. Sejam bem-vindos, gente. Temos momentos de atrapalhamento, sei lá o que aconteceu, mas foi isso. Só um minutinho que eu vou voltar às meninas que a gente estava fazendo a live sozinho. É isso. A gente improvisa, fala na hora, faz sozinha. E é isso. Fizemos, começamos, treinamos, foi ótimo. Treinamos nós três. Como foi o treinamento? Boa noite, Iá. Boa noite, Rô. A gente estava treinando na prática. Gente, desculpa. Falha nossa aí. Tocamos, fizemos uma meditação, começamos a falar sobre. Nossa, tá tudo bem. Meninas, valeu o ensaio. A gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez. Então vamos lá, desculpa o atraso, gente, mas é isso. Bora lá. Rê, você toca um pouquinho a música, só um pouquinho pra galera dar aquela acalmada. Ouve o somzinho da Rê e logo em seguida eu começo a meditação. Só para trazer, depois a Duda vai falar um pouquinho sobre TDAH, eu vou trazer a adrenalina, dopamina, qual a importância disso na violência, um monte de coisa, serotonina. Depois vão ter comandos em teta para a gente poder equilibrar saber que nós somos comandantes, podemos equilibrar isso e nos tornarmos um pouco mais equilibrados, neutros, amorosos. Então, no final, vamos ter comandos para equilibrar toda essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Gratidão. Pode mandar ver. Respirar bem, fica em silêncio aqui dentro pra te conectar. Que a vida é linda assim, foi vida assim. Que a vida é leve se a gente se lembrar de si. Estou tentando fixar, mas não estou conseguindo, então vou desistir de fixar, gente. Sigam o site Energy Therapy, que é o nosso canal oficial de terapeutas aí, prestando trabalho social sempre aí para o maior número de pessoas com saúde. E outra coisa, nós vamos começar agora a fazer seleções para terapeutas, tá? Nós estamos com várias oportunidades aí analisando. Você que é terapeuta, vai lá no site Energy Therapy, chama a gente em box, que o pessoal vai te atender. Tem uma parte de questionário para preencher, para a gente poder entender com que ferramenta você trabalha. Então, vem fazer parte desse grupo, vai ser muito legal ter você aí com a gente. Então, vamos lá, Rê, você pode dar aquela sonzinho gostoso para a gente, dar aquela relaxada? Pessoal, relaxa, hoje é seu momento, vamos trazer amor para a terra. Já lembrando que é carnaval, fazer uma boa oração para as estradas, que muitos acidentes acontecem. Vamos trazer um pouquinho de amor para a terra e consciência. Vamos curtir, mas vamos também trazer amor? Então vamos lá. Pode fechar o seu mudra, arrumar sua coluna. Seu pescoço pode estar apoiado. Linguinha lá no céu da boca, pode deixar a boca relaxada para não ficar mordendo. Boca entreaberta. Inspira o ar, solta o ar. Vai no seu tempo, muito amorosamente. Aproveita essa energia da música, o som. E vamos vibrar. Então, um carnaval muito mais equilibrado. O céu está cheio de revolução, cheio de planeta. E a gente vai trazendo amor aqui no micro.
vamos trazendo muito mais equilíbrio. Meninas, podem sentar o microfone também. Acho que aqui não dá, né? Mas vamos tentar, porque tá dando microfone. Enfim, vamos voltar vibrando no coração. E vamos vibrar para as estradas, para que as pessoas dirijam com mais consciência até quarta-feira que vem. E já vamos agradecer essa semana maravilhosa, que você tenha tido uma semana produtiva. Se você não teve, que seja um aprendizado aí para você. Então, vamos trazendo isso para o coração, levando lá para baixo, para os nossos pés, levando a mãe Gaia, ao grande cristal, conectando, deixando toda essa energia estabilizada, neutra, sobe com essa energia, estamos seguros, indo muito bem. Essa energia sobe, vai de encontro ao seu cardíaco, nos conectando a esse canal médio, sobe, organizando todos os seus chakras, alinhando todo no topo da cabeça. Intenciona uma grande esfera sua, amorosa. Vai tomando distância, inspira, expira, lembra da respiração. Sobe, passando pelo telhado, vai se distanciando. Planeta Terra continua subindo, sistema solar, camada escura clara, sol, camada dourada, camada gelatinosa, camada rosada, da pura formação. Vai sentindo a energia branca invadir seu campo. Estamos muito mais amorosos, compassivos. Vai deixando essa energia, vem tornando, conectando mesmo com esse campo. Inspira, solta, se desfaz nessa esfera. Inspira essa energia branca, solta. Seja bem-vindo à frequência certa. Um estado mais meditativo, um pouco antes do sono, nossas resistências mais dormentes. Gratidão, gratidão. Toda quarta-feira traz esse trabalho, essa energia para a Terra. Fonte criadora, fonte solta, Cristina Godoy de Araújo, dando abertura a esse canal com mais conteúdos elevados, com pessoas maravilhosas aqui assistindo, enfim, dando like, curtindo, que é isso, esse canal aqui digital. Gratidão a todos aí que nos seguem, nos apoiam. Meninas, estão todos bem? Vou dar o sininho, ninguém assuste. Holisticamente falando, está aberto agora com essa energia. Bom, obrigada, pode ficar aí, não tem problema, seja bem-vinda sempre. Dudinha, meu amor, me diga aí, você está estudando, dúvida, você quando terminar você vira terapeuta, como é que funciona? Conta pra gente e traz também a TDAH, né, que a gente quer entender um pouquinho. Oi, boa noite para todo mundo, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eduarda. Estou estudando neurociência, inteligência emocional e a gestão das emoções. Opa, saiu aqui. Hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre o assunto do TDAH, entender um pouco sobre o que é o TDAH, como que funciona, os sintomas e também falar sobre o avanço da tecnologia e como isso influenciou na sociedade. Acho que é isso. Obrigada aí pela participação de todo mundo, pelos likes e principalmente pela Tati por estar me recebendo no canal dela. Menina, meu amor, a gratidão, uma menina tão jovem se preocupando com algo tão importante que é a saúde mental. Gratidão, gratidão. Imagino que você se tornará. Gratidão, Aidan. Tô tentando fixar até agora, gente. Eu tô tentando, mas não vai, né? Eu acho que eu vou desistir. Tem que desistir? Sim, tem que desistir. Ai, fixou. É assim, ó, solta que vai. Soltei, foi. Pronto, Duda, consegui. Gente, siga Insight Energy T. Então, Dudinha, quer começar? Quer que eu comece? Quer começar você? Falar alguma coisa?
Eu posso começar falando então sobre o que é o TDAH, né? Legal, vamos lá. Ok. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou seja, é um transtorno no neurodesenvolvimento. É importante entender que ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e que é obrigatoriamente diagnosticado ou visto sintomas antes dos 12 anos. Então, se você não viu sintomas ou foi diagnosticado antes dos 12 anos, você não tem TDAH. O paciente de TDAH, ele tem uma... Antes do. Peraí, não entendi. Então, antes, volta aí, esse aí que ficou super importante. Explica aí pra gente. Antes dos 12 anos, não é TDAH? Como que é? Não, a pessoa tem que ser diagnosticada antes dos 12 anos ou visto os sintomas. Mas pode ser diagnosticado quando for adulto. Mas tem que ser visto os sintomas antes dos 12 anos. Ou seja, se você do nada, agora já adulto, viu os sintomas, não é TDAH. Tem que ser diagnosticado desde os antes dos 12. Ah, é? Existe algum porquê? Não, curiosidade agora. Ou não? Não, Não tem muito a fundo. É mais a informação assim no geral. porque assim, dentro, não que eu também estudo muito raso, né? Sou uma curiosa. E é engraçado que eles trazem, né, sintomas pós-adulto para se perceber que foi uma coisa que eu também dou uma vasculhada, até por causa dos pacientes, né? E aí, esse tipo de coisa. A gente vai falando um pouco mais à frente, mas legal, Eu vou bacana você trazer essa explicar mais, informação. eu vou explicar mais sobre isso mais Ah, pra frente também. legal, obrigada. Bom, voltando. O paciente de TDAH, ele tem uma dificuldade de canalizar a atenção para um lugar. Por conta que essa canalização da atenção depende de um pouquinho de motivação para sustentar a sua atenção. Ou seja, ele não consegue ficar parado prestando atenção em determinada coisa. Calma que eu vou explicar mais, vai dar para entender melhor. Com isso, calma, pode responder perguntas também ou só... Claro, por favor, o canal está para você. A Nath, né? Qual profissional pode Perguntou. diagnosticar? Então, é muito importante isso. Eu também até esqueci de dizer que eu só estou estudando, né? Só mais para informar também das pessoas, mas é muito importante você procurar um psicólogo ou um psiquiatra e fazer consultas para aí você ter noção que você tem mesmo o TDAH, não só por suposições. E exames específicos, né? Que hoje tem também que fazem a onda cerebral, porque a gente tem mania de olhar o estômago, olhar a barriga, olhar tudo, e não se pede um exame para diagnosticar a frequência, a onda, o ritmo, porque TDAH, você precisa ter 3 sintomas básicos, né? Mas um deles é muito mais predominante, a impulsividade, a hiperatividade física e a tudo, qualquer coisa, você me complementa aí. E a falta de atenção. A falta de atenção é algo que ela sempre existe. Essa velocidade de pensamento é algo padrão. Porém, as outras duas, elas nem sempre são, porque tem outros casos que às vezes é até escola, né, Duda? Ai, meu filho não para quieto, meu filho tira nota ruim. Nem sempre isso é sinal de TDAH, as pessoas confundem. Agora, o que realmente é fato é essa grande velocidade cerebral, é esse excesso de pensamento, essa falta de atenção. É isso, Duda? Então, basicamente, muitas pessoas não conseguem ler um livro ou canalizar a atenção para uma determinada tarefa e aí acham que tem TDAH, como você até disse. Só que a prevalência de TDAH é de 3 a 5%, ou seja, a cada 100 pessoas, 3 vão ter. Aqui a IA, acredito que tenha TDAH e todos os sintomas. Bom, a IA é bom ir ao médico pedir exames, tá, gente? Exames é muito importante. E o André pegou e fez assim: existem níveis de TDAH?
Então, depende muito do diagnóstico, porque em uma consulta você não consegue ser diagnosticado, né? Tem que ser várias consultas e um acompanhamento mesmo com o psicólogo. Mas eu acredito que tenha níveis sim. Tanto que existe gente que só tem o TDA e não o H, ou seja, sem hiperatividade, só tem o déficit de atenção. Então, é o que eu estudo numa médica que eu gosto muito, inclusive para apoio das coisas que eu faço. Ela fala exatamente, só que a falta e esse excesso de pensamento é uma característica padrão. Isso é o que realmente diagnostica. Adoro essa palavra que me trava e a velocidade dos pensamentos. E ela fala que isso é um fato, isso é algo que realmente tem que ser ocorrido. E o maior problema das crianças é que elas já nascem com TDAH e elas acham que todos têm a mesma velocidade. Então ela não consegue entender que ela está fora dessa autopercepção. E, inclusive, acho legal essas mães que suspeitam pela falta de atenção dos seus filhos, anda no mundo da lua, esse tipo de coisa, que comente com seus filhos que o excesso de pensamento não é comum, porque a criança ela já nasce com essa aceleração, Na, e aí ela acha que aquilo é normal. na Pode verdade, eu falar. ia explicar. Existe uma teoria, chama Teoria Multifocal, do Dr. Augusto Cury. É bem famoso, eu gosto, um autor, né, bem Legal. renomado, eu gosto muito dos livros dele. E ele explica que existe a síndrome do pensamento acelerado, que é basicamente de pensar demais e ter essa, não seria ansiedade, mas seria essa falta de concentração. Porque é muito interessante você ver que. Ai, calma aí. Tranquilo. Essa luz aqui. O avanço da tecnologia e o aumento de estímulos e o excesso até de atividades, como por exemplo, Reels, TikTok, os vídeos são curtos, contém em torno de o quê? 15 segundos. E aí, quando você vai ler um livro ou assistir um vídeo mais longo sobre um assunto não tão interessante, acaba que isso se torna entediante ou até você não consegue canalizar sua atenção na determinada tarefa. Legal. Então, esse aumento de estímulos, excesso de atividades por conta do avanço da tecnologia, fez com que no cérebro, a maioria fez com que armazenasse isso no cérebro e a maioria das pessoas desenvolvesse com isso, né, com esse avanço da tecnologia, aumento de estímulos, excesso de atividades, desenvolvessem falta de foco, procrastinação, distorção do tempo, problemas com organização e planejamento. E aí você vê que esses sintomas aparentes são os mesmos das pessoas que têm TDAH, os pacientes, né? São os mesmos sintomas. E nem sempre é TDAH. Porque a prevalência de TDAH é de 3 a 5% na população. A cada 100 pessoas, 3 têm. Virou moda, né? Isso daí é meio complicado, né? Isso é bem complexo mesmo. Então, por E conta tem da doutora, não sei se consulta. você conhece a doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela é bem Não, conceituada nisso. Dá uma pesquisada nela, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dos conteúdos dela. E ela fala que essa parte frontal aqui funciona como um filtro, né? Seria o freio das informações externas que acessam o nosso campo. E aí, o que que acontece? A pessoa com TDAH, ela tem essa parte um pouco mais lenta, esse freio dela não funciona de forma tão apurada. É uma deficiência mesmo, né? Então, o que que acontece? A velocidade desses pensamentos realmente são muito acelerados. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela se perde na frequência. Ela está aqui falando com você, mas ela está pensando no macarrão que ela vai comer 8 horas da noite. Ela tem essa desassociação total de pensamento, porque a velocidade do pensamento dela é muito gigante. E esses filtros acabam realmente fazendo com que ela não filtre as informações, como você falou do celular. Imagina, a gente está o tempo todo no celular, entra uma coisa, entra coisa, nananã, estimulando demais
A pessoa que já não tem um filtro, imagina o quanto ela é estimulada. Ela é muito mais do que qualquer pessoa, justamente pela falta desse filtro. Deixa eu ver algumas pessoas. A, a Yá falou, tenho excesso de pensamento, impulsividade e não consigo ter concentração. E vale a pena dar uma olhadinha em médico para fazer exame, mas sempre Eu acho exame. eu acho que a sociedade, com esse avanço muito rápido da tecnologia, aumentou o índice de TDAH por conta do que eu falei, desse excesso dos celulares, de tudo, e que acaba que cria mais estímulos no cérebro e as pessoas acabam tendo a síndrome do pensamento acelerado, que é pensando demais no próprio futuro até. E aí as pessoas acabam achando que isso é TDAH, mas às vezes não é, porque o TDAH tem uma prevalência menor e ainda tem que ser diagnosticado antes dos 12 anos. Então, um adulto, como é que seria para diagnosticar isso? Teria como? Falar com os pais e ver, você tem esses sintomas antes dos 12 anos. Ou você lembra de alguma coisa. Entendi. É porque eu provavelmente minha mãe me levou a fazer teste de audição, porque eu era famosa vivendo na lua, né? Então, assim, tenho todos os sintomas, só que eu não tinha hiperatividade quando eu era pequena. Pelo contrário. Por isso que eu tinha o TDAH, mas não com hiperatividade. Eu parecia mesmo uma criança com boca aberta. Assim, eu era sensível, atônica. E as pessoas falavam comigo assim. Ele falou, não, ela é surda, ela tem problema. Aí quando eu fui fazer o teste de audição, eu ouvia mais que o normal. O médico falou, nossa, ela ouve. E depois eu fui comissário de bordo, quando tinha que fazer todo ano o teste de audição. Toda vez eu ia falar, os caras falavam, meu, você se ouve muito, né? E assim, você vê, não era audição, era realmente uma falta de atenção. Mas naquela época, e minha mãe também é disléxica, né? Inclusive o André tá aqui falando, dislexia tem alguma correção tem alguma correlação, acho, com o TDAH? Não estudei sobre, mas eu acredito que não. Mas teria que se aprofundar a fundo para ter uma certeza melhor. Tá, legal. Também não sei, gente. Tem o livro Mentes Inquietas. Vou mandar para a Duda. Legal. Acho que ela vai adorar, com certeza. Aí, sim, preciso mesmo, Tati. Também procrastinação. Putz, procrastinação também é um grande inimigo aí junto ao TDAH. Vamos ver. Ninguém falou mais nada, Dudinha. Pode avançar aí, meu bem. Ok. Uma questão muito interessante sobre isso, né, que a gente falou, dessa questão do avanço da sociedade, da tecnologia, é uma reflexão que uma criança, por exemplo, é hipotético, que uma criança de 10 anos tem mais informação do que um adulto do Império Romano, por exemplo. O que é caracterizado pelo avanço da tecnologia. E por isso que traz a reflexão que as pessoas têm pensamentos mais acelerados do que antigamente por causa desse excesso de informações, excesso de vídeos, celulares e estímulos que acabam, às vezes, até dependendo da quantidade, né, atrapalhando o sistema do cérebro, dependendo da quantidade, claro. E aí que você falou de criança, é legal que tem alguns pais aí que estão online, né? Como você pode detectar, né, o funcionamento? Aí a Dudinha vai me ajudando também, que é importante. Funcionamento dessa criança. Ela normalmente tem dispersão, ela tem foco, ela não tem foco, ela não consegue acompanhar o assunto, ela não para escutar. Sabe aquela criança que não para escutar? Ela não consegue pegar a continuação. E prestar atenção, porque tem muito pai que às vezes quer. Isso é bem comum, né, Duda? Acho que você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Que às vezes Sim, quer justificar a falta de nota do filho, por que ele não está indo bem na escola, ou porque ele não para, com esse tipo de justificativa que às vezes prefere ter um filho com remédio, tomando certo tipo de medicamento, sendo diagnosticado com problema, do que aceitar que às vezes seu filho não presta atenção mesmo, e seja outro assunto. Entendeu? Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente quer inculcar com umas coisas
para poder justificar alguns egos nossos, de que nosso filho está indo mal na escola. Então é legal a gente ficar atento com isso, vá no bom médico, pague em vários exames. Isso realmente porque, imagina uma criança, eu sou a favor de remédio, óbvio, ainda mais um caso de TDAH, que você tem realmente falta algo ali, você precisa estimular, né? Você tem ali o prazer para você é algo que não é inerente, né, Dudinha? Você começa a buscar prazer fora. Isso realmente acaba fazendo o quê? Fazendo que. E nem todo tipo de prazer é bacana, né? Se você, óbvio, pega esse TDAH, joga numa academia, começa a liberar sua serotonina lá, bacana, né? Então, Mas de repente as pessoas. Oi? Tá falando? eu vou te interromper. É só que Mas você falou, funciona assim. Sobre a parte, as pessoas têm que entender que é mesmo um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Então acontece uma mudança no cérebro ali. E que a gente tem essa região aqui do cérebro, que é o lobo frontal, que é o córtex pré-frontal, que é a principal região afetada pelo pelo TDAH. Então, o que acontece? O paciente tem eu ia mostrar um desenho do cérebro, mas eu acho que dá para explicar por aqui. mas se Bom, tem uma você quiser, parte inverte a câmera. Consegue inverter? Pode inverter. para explicar, né? Eu acho que seria um conceito legal, porque Legal. pouca gente conhece o Legal. sistema do cérebro, né? Não, traz informação pra gente aí. É um Só problema vou em pegar. alta aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho. Voltando aí para o prazer, que a pessoa acaba, infelizmente, buscando. E tem um TDAH, baseado no que essa doutora fala, muito boa para quem quiser segui-la. Ela fala que as pessoas com TDAH têm tendência a terem vícios, justamente por terem que buscar esse excesso de prazer fora. Elas têm dificuldade de terem prazer e manter. Então, elas têm hiperfoco ou elas têm falta de foco, porque às vezes também tem outros casos, né, que mãe chega e fala assim, meu filho não tem TDAH, mas ele adora, ele fica horas no videogame concentrado. É isso, é prazer, hiperfoco. Quando ele acha uma fonte de prazer, ele se deleita. Temos também pessoas workaholics que têm TDAH. Também é outro ponto, né, Dudinha? Conseguiu aí? Eu vou explicar por aqui, é bem simples. Então tá bom, Tem tranquilo. Bom, eu estava dizendo que a principal área afetada pelo TDAH é o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do lobo frontal do cérebro, a parte da testa, e tem uma parte do cérebro que chama. Eu vou falar os nomes para as pessoas terem noção, né, de como funciona, quem quiser pesquisar depois. Chama área tegmentar ventral. Na área tegmentar Como? ventral, Agora esse aí foi um palavrão. Ninguém entendeu. Fala de novo. Como é que chama? tem uma parte do cérebro que chama área É. tegmentar ventral. Nossa. Dentro dessa parte é onde saem os neurônios dopaminérgicos, e esses neurônios eles vão para o núcleo accumbens, que o núcleo accumbens é o sistema de recompensa do cérebro. Então, eles vão para o núcleo accumbens da área tegmentar ventral. Os neurônios vão para o núcleo accumbens e para o córtex pré-frontal. E aí, o que acontece? O paciente de TDAH ele tem menos dopamina no córtex pré-frontal do que pessoas sem TDAH. O que significa que ele precisa de mais motivação para canalizar a atenção numa determinada tarefa do que uma pessoa normal. Não significa que ele não tenha motivação, né? Por conta do que você falou também do hiperfoco. E aí, esse motivo dele ter menos dopamina no córtex pré-frontal faz com que ele queira buscar outras substâncias, como até o cigarro, né? O tabaco, que o índice é de em torno de 70% de pacientes de TDAH usam tabaco. Então, é a questão da onde você vai direcionar. Porque você pode muito bem direcionar a dopamina para outros comportamentos. Como tem um exemplo muito interessante, que é o Michael Phelps, um nadador olímpico. Ele foi diagnosticado com TDAH aos 9 anos e os pais dele colocaram ele na natação. Tanto que até em uma entrevista ele fala que a água acalmava ele. Então é como se a água fosse a substância que ele viciou.
entende? Então é Cara, que muito bacana. interessante. Essa busca pelo prazer imediato está altamente ligada, né, ao lobo frontal, que é essa maestria, né, Duda, que vai trazendo essa estabilidade. E sempre tomar cuidado com os remédios também, gente, porque, como a gente disse aqui, nem todo remédio é ok, mas tudo bem também, se precisar, nada contra. Só que entender direito essa química, porque se você é uma pessoa que não tem excesso de violência, você é uma pessoa que não tem hiperatividade física, você só tem excesso de pensamento, tem certos tipos de medicamento que não é legal para você usar. Então, ter esse cuidado, pesquisa. Eu só falo isso, pega 3, 4 opiniões antes de tomar um remédio que você vai fazer uso contínuo. Por quê? Porque isso é bom se você não precisar, né, realmente daquela química. Agora, se você começar a hiperdopar seu corpo por causa de coisas, e hoje virou muito moda, por isso que eu tô pegando nisso, gente, porque é o que ela falou, não é tão absurdo, lógico que a gente entende que tá, mas tudo hoje virou TDAH, tudo. Entendeu? As pessoas nem buscam mais, nem fazem exame e aceitam isso naturalmente, elas não buscam outras fontes. Então, assim, se cuidem, tá bom? É sobre isso, é sobre trazer informação para autocuidado, autoconhecimento, é isso. Perguntaram aqui se drogas também são mais comuns em TDAH. Então, as pessoas que têm TDAH têm uma tendência maior a buscar drogas porque elas têm menos dopamina no córtex pré-frontal. Que o córtex pré-frontal é a área ligada com raciocínios, com tomada de decisões e com a canalização da sua atenção para um determinado lugar. E como você tem menos dopamina, que seria a dopamina que significa aquela recompensa, você tem uma tendência a querer buscar algo que aumente a sua dopamina. Fora, né? Você vai buscar fora. Exato. Daí Infelizmente. você pode buscar outros comportamentos, um comportamento que pode te viciar ao invés da droga. Perfeito. E adultos, para a gente também ter um pouquinho de atenção, Dudinha, se puder me ajudar e me complementar. Como a gente pode perceber ao, ao longo da jornada? Se eu tenho TDAH, alguns pontos comuns, tá, gente? É só percepção, lembrando o médico, tá? Mas, por exemplo, sensação de que nada acontece, que você nada e morre na praia. Procrastinação, isso normalmente trazem muito quando a gente atende. Que mais? Muda de trabalho, de relacionamento o tempo todo porque perde, não tem esse prazer, então acaba não conseguindo manter as coisas, entende? Esse tipo, falta de permanência, organização, foco. Então, se você tem esses tipos de coisas, muda de emprego toda hora, não consegue estar num relacionamento, desenvolver algo muito afetivo, é todo esse cenário, né? Primeiro ponto. Mente acelerada, pensamento acelerado. Então, você junta isso, vê se, ou se de repente conhece, você pode apoiar pessoas. É sobre realmente autopercepção e autoconhecimento. Eu vou trazer esse tipo de conteúdo para que as pessoas se autoconheçam. Esse é o primeiro tratamento, se autoconhecer. É muito importante isso, tá? E para que você realmente desenvolva a sua melhor versão, né, Dudinha? Exatamente, concordo. Acho também que é muito importante perceber que às vezes só porque você não está tendo um desempenho no trabalho, não consegue canalizar sua atenção para determinadas tarefas do trabalho, da escola, faculdade, ou, por exemplo, eu procrastino em várias questões de trabalho, não gosto de determinada matéria. Essa questão tem que ser em todas as áreas da sua vida, não pode ser somente em assuntos desinteressantes, entende? Então, tem que ser na família, no relacionamento, e é importante destacar que isso tem que estar atrapalhando a sua vida. Essa questão Essa está tendo todas as áreas sensação da de minha que não vida. acaba, né? Exato, tem que ser em todas as áreas, é importante destacar, porque às vezes não é só porque você não gosta, sei lá, da matéria de matemática e não presta atenção. Não significa que você tenha TDAH, entende? Entendo, bem bacana você trazer isso. Eu queria trazer um pouquinho, não sei se você, deixa eu ver, triste, os pais que colocam
seus filhos em droga para TDAH. Acontece muito. Obesidade tem correlação com TDAH? Acho que excesso de comida, né? Um dos vícios, né, Dudinha? Tem a ver porque essa questão pode ser para a pessoa ou procurar drogas ou acabar em uma compulsão alimentar. Então, essa questão de querer aumentar a dopamina pode ser também a compulsão pela comida também. A Kátia falou diminuir estar no TikTok, por exemplo, ninguém vê. Exatamente, é mais fácil medicar. A gente está na geração fast food, né? Que era solução Exato. rápida, imediata, sem gerar esforço. Foi o que eu Então, isso expliquei. também, né? Aí a Agatha, tirando os estimulantes mentais em alimentação industrializada em geral, os sintomas diminuem. É porque Mercúrio, todas essas coisas interferem, né? Tá tudo muito contaminado, né? Há fatores inconscientes que podem desencadear o TDAH, tá perguntando. Ou são mais fatores biológicos ou sociais? Fatores Então, é um inconscientes. transtorno neurobiológico. Então, não é questão social. Tem que ser desenvolvido desde basicamente quando você nasceu, desde criança. Não, ele não surge durante a vida adulta A ou adolescente. criança, às vezes, não fica um fator que ele tá consciente, né? Justamente pelo aquele fato que a gente falou, ele já nasceu assim. Então, ele não consegue saber o que quer não ter isso e ter isso. Ele não tem Exatamente. essa Exatamente. diferença, né? Então, às vezes, por isso que é importante a mãe sempre estar percebendo para trazer filho. Olha, você tá perceber aquela criança, porque para ela aquilo é natural. Dudinha, não sei se você está ainda aí, eu queria trazer um pouco da parte da serotonina, da dopamina e oh meu Deus, da noradrenalina. Posso falar um pouquinho? Como é que você está aí? Tem mais alguma coisinha para a gente Eu só queria falar um assunto falar? antes, você já pode. Ok. Bom, é importante destacar que você tinha comentado antes sobre os remédios de TDAH, que muitas pessoas, às vezes, que não têm diagnóstico ou que não têm TDAH, querem tomar o remédio, né? Por exemplo, gente que trabalha no mercado financeiro ou até que quer melhorar desempenho escolar ou até de trabalho, que é passar a noite toda acordado e focar naquilo. E aí acabam tomando remédio para TDAH, para essa questão de. Porque no córtex pré-frontal, o paciente de TDAH tem menos dopamina, ou seja, ele tem menos motivação, ou seja, é menor o sistema de recompensa. O que faz com que o remédio vai aumentar os neurônios dopaminérgicos no córtex pré-frontal do paciente que tem TDAH. Por isso que se ele toma um remédio que teria que tecnicamente deixar ele agitado, vai deixar ele mais calmo, vai conseguir canalizar a atenção. Mas quem não tem esse transtorno e tem uma quantidade normal de dopamina, vai aumentar a quantidade de dopamina. Ou seja, vai, como eu posso dizer, a pessoa vai virar um pincher, ela vai acelerar, ficar né? tremendo, vai ficar com ansiedade, ela vai ficar andando de um lado para o outro, muito acelerada. E não é nem comparando com a cafeína, é outra questão, totalmente diferente. Mas é muito importante as pessoas entenderem que se você não tem TDAH, não tome o remédio, porque isso não vai ajudar você a canalizar a sua atenção, porque você já tem a quantidade de dopamina necessária no seu cérebro. Com certeza, acho muito importante. Obrigada por trazer isso. Inclusive, na época de vestibulares, essas pessoas acabam usando muito, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho da consciência desses tipos, né? Por exemplo, a dopamina. Como ela funciona, né? Ela é o centro do prazer ali. Então, ela estimula. Por que eu vou trazer isso aqui? Porque o primeiro passo da gente fazer o Theta Healing agora no final, para a gente organizar e equilibrar a nossa carga, a gente pode acionar isso de forma consciente. Mas para eu ter consciência, eu preciso entender. Por isso a importância do autoconhecimento.
A terapia ela é muito importante porque ela te traz o conhecimento. Quando você traz isso de forma consciente, no Theta Healing a gente dá aquela dormida para sua resistência dar aquela apagada e comanda para que seu organismo se ordene nessa forma. Então, eu estou trazendo um pouquinho bem básico. Depois, se quiser, você quer estimular a sua curiosidade, você busque mais. E no final, a gente vai dar alguns comandos para que seu corpo, de forma mais relaxada, possa se equilibrar de forma orgânica. Kátia está falando aqui, antes se vivia bem com TDAH, como é? Quem lendo aí, Dudinha, por favor? Antes se vivia bem com TDAH, de boas, sem tanta alimentação industrializada e ficar nas redes sociais. Na verdade, eu acho que é por conta disso, mas não tanto isso, porque, por exemplo, agora surgiu muitos empregos, trabalhos com a tecnologia, com a questão de fazer muitas coisas, excesso de atividades, excesso de estímulos, e isso trouxe que uma maior tensão naquilo, porque as pessoas começaram a descobrir, eu não consigo ler um livro mais, eu não consigo canalizar minha atenção, porque eu estou tendo esses estímulos de vários lugares, excesso de atividades, por conta disso Por isso a que aconteceu. importância da meditação, né? Se você se colocar. Nunca foi tão necessário você se colocar em momentos parados, quieto, você e você, para que você perceba quando você está em excesso e quando você realmente é você. Porque a gente fica o tempo todo sendo cutucado, estimulado. Então, assim, é muito importante isso agora. Então, a dopamina é o centro do prazer. Ela é importante para quê? Para você correr atrás do seu objetivo. Ela é super importante, Na tá? verdade, a dopamina não é prazer. Já foi provado que, na verdade, ela não é prazer, que, na verdade, ela é recompensa ou motivação. Fizeram Exatamente. estudos em macacos que não... Várias Não tinha. coisas provando que não é prazer. Porque Mas ela você sente... estimula, ela faz você estimular e ir atrás do prazer, né? Correr atrás do prazer. Então, Quando você né? pede uma pizza, você tá... Nossa, que vontade de comer pizza. Aí vem a dopamina. Aquela recompensa, motivação. Mas quando chega a pizza, você não já tá mais tão animado. Você fala, nossa, tá. Entende? Sim, Isso que é dopamina. Porque perfeito. se fosse prazer, quando você fosse pedir, você não ia estar tão assim. Tipo, vou pedir Sim, ali, ia estar com aquele prazer quando você fosse comer, quando chegasse. Mas na verdade não, é só como que vai chegar, qual que será o sabor, sim. essa questão da dúvida, Essa da recompensa. estimulação, né? Esse É mais pra... estimular. Como tem isso. Tá falando? Deixa eu ver aqui. TDAH tem a ver com alimentação, viu? Tem uma reportagem de uma revista científica por isso optei em não dar remédios à minha filha, e sim cuidar da alimentação dela. Com certeza, a alimentação é a base, né? É a nutrição. Tudo muito bom, Agatha. Obrigada por colaborar. Então vamos lá. Antes A de, noradrenalina. Pode falar? Fala aí, Virginia. antes de qualquer diagnóstico, é sempre importante você ver o sono, o exercício físico e a alimentação. E aí depois fazer um diagnóstico. Tanto que psicólogos, na maioria das vezes, deveriam fazer isso, porque primeiro você tem que ver essas três áreas para depois fazer um tratamento completo. Muito bom, verdade. Porque não adianta você não organizar a sua vida e só se dopar. Você vai ficar de novo fast food. Vou dizer os gatilhos rápidos, né? Pagar um fogo e a minha vida vai continuar desorganizada, tudo, e você cria essa dependência. Sai de um vício de comer, um vício de beber e se vicia num remédio. Na verdade, é que você se autoconhece e se autotransforma. Então vamos lá. A noradrenalina é o hormônio da excitação. Então, o que acontece? Ele funciona tanto como sangue frio e sangue quente. O que quer dizer isso? Se no caso esse hormônio ele está muito para cima, é onde ocorrem os maiores crimes passionais. São aqueles crimes de sangue quente. Eu estou no momento de irritação, eu vou lá e faço um crime passional. Quando a noradrenalina ela está baixa, o que acontece? É quando acontecem os crimes
serial killer, sabe aquele crime predatório? A pessoa ela tem tempo, o sangue dela ela quase não sente essa emoção. Então, para ela, ela começa a criar situações para ver se estimula esse tipo de sangue mais frio. A noradrenalina ela trabalha nesse jeito, só para a gente entender um pouquinho, tá? Que mais? Ela também é importante para a memória, concentração, tá? Trazendo um pouquinho. A serotonina, quando ela está normal, ela é importante para os seus sentimentos, para as suas emoções. Ela que normalmente consegue dizer se você está triste. E a tristeza é importante, viu, gente? Porque às vezes a gente fala assim, pô, mas para que serve a porcaria da tristeza? Assim, a tristeza ela vem justamente para poder te lembrar que algo não está legal. E para que você mude, para que você busque algo. É uma transformação. Então, só que o ideal é que depois você perceba, busque uma ação para compensar aquilo, para que realmente você tome uma iniciativa, você volte para o seu estado normal. Não é ficar o tempo todo triste. Aí você está com uma deficiência que a gente vai falar um pouquinho aqui à frente. Eu estou explicando um pouquinho cada um e é entender quando isso é um transtorno, né? Porque isso se torna um transtorno quando seu corpo não equilibra mais. E é esse tipo de deficiência que é legal, peraí que vai acabar a bateria aqui, acaba trazendo e gerando esses transtornos, tá bom? Agora vamos lá. A serotonina, ela é um neurotransmissor, então ela acaba conectando, né, trazendo essa modulação. Ela cuida dos impulsos, das nossas emoções. Ela também é responsável por manter a agressividade. Essas três trabalham de uma forma muito organizacional no nosso sistema, trazendo todo esse tipo de recompensa, como a Dudinha falou, toda essa parte equilibrada, ela funciona de forma harmoniosa. Quando uma, de repente, descompassa com a outra, às vezes você tem uma descompassa, a da outra não, individualmente ou junto, elas fazem um monte de conexão e dão vários tipos de transtorno, tá? Mas que eu não vou trazer aqui, porque eu também não sou médica, mas só para entender como funciona, mais ou menos isso. Que mais? O neocórtex, como ela trouxe, né? É realmente a parte onde cuida dessa parte da excitação, da dor, da agressão, que fica nessa parte mais frontal, mais para cá. A serotonina baixa, a gente falou ali da noradrenalina, os problemas que dão. A serotonina, quando ela está baixa, ela dá depressão. Normalmente as pessoas que têm suicídio, por que a gente fala tanto do autoconhecimento? Porque se a noradrenalina, normalmente para uma pessoa cometer o ato de suicídio, ela está com a noradrenalina baixa, tá? Então, passam esses pensamentos, a pessoa começa a ter esse tipo de impulso. Então, é aí que tudo acontece, tá? O que mais que a gente tem? Também a agressão impulsiva, também temos o apoio da serotonina. Que mais? Explosões, também desvaneio sexual, quando a pessoa às vezes comete alguns atos excessivos sexuais, ou enfim, que não cabem dentro da nossa sociedade. Que mais que tem? Quando ela está lá em cima, subimos a serotonina. Ela dá acanhamento, toque, aquele comportamento repetitivo compulsivo, medo, né? Então aciona, falta de cuidado, de consigo mesmo, tá? Esse falta de estar com você. Agressão também ela traz, só que aquela agressão é diferente. Sabe aquela agressão que você chuta, xinga e briga e dá aquela sensação, mas por que eu fiz isso? Nossa, foi sem sentido, serotonina alta, entendeu? É diferente da impulsiva, que alguém te cutucou, alguém te machucou e você vai. Você não consegue frear. Então a serotonina está abaixo. A outra é o contrário. Ninguém me fez nada, eu nem entendi por quê, mas eu agredi. Eu verbalmente acabei atacando uma pessoa. Então, assim, é dessa forma que elas funcionam, para a gente percebendo essa disfunção. Eles falam assim, isso é segundo a Havaiana, tá? Que é uma vertente que eu estudo, que o Teta Healing também estuda, esse tipo de doenças, esses tipos de transtornos, né? Vamos trazer assim. Que uma a cada 4 mães nos Estados Unidos, a cada criança, né, a cada 4 mães sofre dessas mães solteiras. É um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles perceberam que as famílias hoje
da forma que é mãe solteira, toda essa forma disfuncional familiar, infelizmente, acabam dando esse problema. Então a gente imagina por que que tem tanto problema, né? Hoje a maioria das famílias são disfuncionais. E essa falta por quê? Porque mexe na segurança. A criança às vezes não se sente segura, isso atrapalha. Por isso a importância das terapias, a gente acabar trazendo essa segurança em terapia, trabalhando essa abordagem junto à mãe, junto à criança, trazendo esse acolhimento. A gente precisa olhar isso, gente. Hoje a terapia ela é muito importante, ainda mais na forma que a sociedade hoje está. A mãe às vezes não consegue ser aquela mãe acolhedora, presente e que consegue ter aquele olhar micro, porque a convivência foi um pouco afastada, a criança fica na escola, eu quase nunca estou junto, não consigo ter percepção. Você ter um terapeuta ali acompanhando, cuidando dessas partes, apoia muito seu filho. Porque são certas perguntas ali muito gatilho que você consegue perceber essa criança. Se ela está com insegurança, se ela está com algum problema, se ela tem algumas ideias que não estão comuns, porque a internet o tempo todo tem informação. Se seu filho não está em equilíbrio, ele é estimulado fora, como a Dudinha falou, tá bom? Então, legal. A gente trouxe esse. Eu queria só trazer o exemplo do rádio, Dudinha, aí pra gente, para a gente entender como funciona essa disfunção. Então, vamos imaginar, bem ignorante, gente, minhas analogias são ótimas, mas elas servem para a gente, pelo menos, passear nessa ideia. Imagina que nós somos um rádio, tá? E essas três substâncias estão ali, nesse rádio. E é como se a gente, cada um de nós, fôssemos peculiar nessa onda, nessa frequência, para poder desenvolver nossa personalidade. E quando a gente desenvolve essa peculiaridade, dessa frequência, dessas combinações, nosso corpo se acostuma com esse tipo de frequência. Afinal, a nossa personalidade ali é desenhada. E ali a gente mantém essa forma. Quando algo externo, vamos imaginar que alguém muda o volume do som rápido, né, desse som. O que que acontece? A disfunção acontece, sobe ou desce, nesse tipo de coisas que eu estava falando. Nesse momento que acontece essa disfunção, tá tudo bem, você vai perceber, nossa, exemplo, faz de conta que coloquei numa frequência de rock, hoje é muito comum esse estabilizador achar a frequência de rock, ele traz essa peculiaridade. Aí o que acontece? Alguém mexe nisso, sai totalmente. Quem entende de música vai entender mais do que eu estou falando. Vai perceber que aquilo, nossa, ficou um pouco mais agudo, ficou um pouco mais isso aqui lá. E aí, seu organismo sendo esse rádio, você vai lá e adequa. Opa, teve uma disfunção, subiu aqui, desceu aqui, serotonina, nananã. Vamos voltar no padrão, porque é minha assinatura. Você volta na assinatura. Porém, quando isso se torna um transtorno? Quando eu não tenho mais esse padrão. Eu perco esse autoconhecimento, essa autopercepção. Então, por que é importante a terapia e a meditação? Lógico, remédio, tratamento, tudo, alimentação. A gente está falando de tudo, tá, gente? É um combo. São 4, a gente chama de harmonização pessoal. Não adianta, você tem que olhar a parte física, a parte mental, emocional e a parte self, que é a sua parte de autoconhecimento, sua conexão com algo maior e essa conexão com você. Porque a hora que você percebe, pô, a Tati tem gatilho, meu organismo já não volta. Toda vez que alguém vem, bate na janela de qualquer jeito, eu me assusto e aquilo me irrita. Eu já xingo, mando para aquele lugar, já perco a minha estribeira. Ou seja, meu organismo não está compensando, porque aquele susto deveria dar, ao mesmo tempo, eu não sair, não é natural que eu saia do meu contexto. Mas porque toda vez que alguém bate na janela, tô dando exemplo idiota, tá? Tem coisa pior, mas só para dar um exemplo. E aí o que acontece? Aquilo me irrita de uma forma que estraga meu dia. Eu fico irritada, eu fico assustada o dia inteiro, achando que aquilo vai, sabe? Muda meu dia. Ou alguém fala algo para mim. Pode falar, Dudinha. É que dispara um gatilho e abre uma janela killer, que seria uma janela traumática, né? Dessa experiência ou de experiências passadas da sua vida. O que acontece é que depois não consegue fechar essa janela e a pessoa fica remoendo aquilo. Até vem bateu, levou, ou não pensar antes de reagir. Muito bom. Linda, perfeito, Dudinha, adorei sua colocação.
É isso, gente. Eu queria trazer essa ideia para poder linkar também as terapias, a importância do autoconhecimento. Porque se você já sabe ter esses gatilhos, como a Dudinha acabou de trazer aqui para a gente, você começa a se tornar autoperceptível. Para você poder falar, eu sei que toda vez que alguém bater na janela, oh, é só bateu na janela, é só no meu gatilho, ah, minha casa aconteceu aquilo quando era criança. Respira, entende? Autoconhecimento. Então, isso é importante, tá bom? Dudinha, quer falar mais alguma coisa antes de eu finalizar agora com o nosso Teta? Só queria agradecer pela participação de todo mundo, pelas Gratidão, perguntas, você. por toda a sua complementação, né? Por estar abordando esse assunto que é muito importante para as pessoas entenderem, essa questão da meditação também, e se interiorizar, observar os pequenos detalhes da vida, a complexidade e a leveza da vida, e que a meditação e a terapia vão com certeza ajudar nisso. Até quem acha que tem TDAH, não sabe, está naquela suspeita, a terapia vai ajudar você a se conhecer e assim você ver se você quer procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou o que você quer fazer com a sua vida, porque às vezes você só tem a síndrome do pensamento acelerado por conta do avanço da tecnologia e desse excesso de estímulos. Então, se conhecer, eu acho que seria mais interessante de tudo. Nesse processo de conhecimento é o sono, a alimentação e o exercício físico, né? E eu acho que é isso. Gratidão aí por todo mundo e a você. Gratidão a sua sabedoria aí, tão novinha, cheia de sabedoria, e tá focando nisso. Temos uma alma aí preocupada com o mundo. Gratidão, Dudinha, linda, maravilhosa. Então, meus amores, vamos lá. Para quem quer trabalhar esses comandos terapêuticos aí, eu vou pedir para que você se reserve. Eu vou rapidinho fazer essa subida bem rápida, te colocar nessa forma compassiva, para que eu comande algumas coisas bem rápidas, tá? Só para a gente organizar essas 3 substâncias. Então vamos lá. Você pode inspirar agora, vai se colocando de forma calma, tranquila, mais relaxada, harmoniosa. Vai sentindo esse momento com você. Vai percebendo seus pensamentos, sua emoção e que você não é isso. Você é algo além disso. Inspira, expira. Lembra que você pode conectar essa energia lá na Terra. Deixa descer essa energia. Passa pelos seus dedos. Conecta a Terra. Sobe através do grande cristal, do coração de Gaia, de Mãe Gaia, a Terra. Sobe de volta pelas suas pernas. Alinha todo o seu chakra. Entra no seu cardíaco, criando esse canal mediano. Sobe até o topo da sua cabeça, alinhando a parte superior, e sobe, vai passando, se coloca na esfera de novo, para o pessoal que ainda não estava, coloca nessa esfera, sobe, passa pelo telhado, pela terra, vamos continuando passando camada escura clara, camada dourada, vai sentindo essa energia, sempre respirando no seu tempo, amorosamente, você está indo muito bem, está super seguro, está super tranquilo, vai passando pela camada gelatinosa, camada rosa da grande compaixão, do amor. Você agora está se sentindo muito mais amável, compassivo, relaxado. Inspira, solta o ar, vai se sentindo bem tranquilo. Vai adentrando a camada branca agora, essa camada da unidade, do perdão, da oração tão elevada. Você está numa zona tranquila e segura. Vai sentindo tudo isso. E agora eu vou fazer o comando. Você vai intencionando no seu campo. Fonte criadora, fonte criadora, fonte criadora. É comandado através de você. Essa energia que tudo cria. Que eu peça de forma como testemunha, todos aí em testemunha, que os níveis de noradrenalina, serotonina e o hormônio, diga seu nome aí, Tatiana, gostaria de colocar o meu,
Cristina Godoy de Araújo, sejam equilibrados de forma mais apropriada para o meu maior bem-estar, para eu ter uma qualidade de vida, me sentir muito mais equilibrada e harmoniosa comigo, com o outro e com o meio. Inspira, vai sentindo essa energia, esse comando, ele é suave, ele é tranquilo, mas estou trabalhando no seu inconsciente e tudo acontece, tudo é amoroso, está te fazendo bem, e é isso, sente essa energia no seu campo, gratidão, 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 está feito, está feito, está feito, somos testemunhas um do outro, que isso é possível. Agora vamos voltando, vai sentindo toda essa energia, volta para a sua esfera, agradeço a sua presença, a seu like, a seu compartilhamento, a tanta consciência toda quarta-feira, por você ser um canal de amor aqui em toda quarta, vibrando para esse carnaval muita luz e amor, para que as pessoas possam estar mais presentes na estrada, inclusive. Então vamos nos colocando na esfera, passando pelo canal branco, canal rosa, gelatinoso, camada dourada. Vamos descendo, camada escura clara, continuamos descendo nessa luz, pedimos licença à Terra, adentrando o topo da sua cabeça, peço licença, pede licença também, e aproveita aí esse campo que foi aberto, a sua parte frontal, seja comandado da melhor forma e da melhor maneira, essa organização dessa célula mestra que fica na frente do nosso corpo, que essa organização seja real, a nível celular, a nível nos seus 12 filamentos, suas mitocôndrias, na parte espiritual e energética, possam conduzir essa essência em seu corpo, essa reorganização e esse alinhamento. Se a gente puder também atrasar um pouquinho o nosso envelhecimento, para que a gente possa cooperar mais com esse mundo, também possa ser acionado através do nosso DNA, e desce toda essa energia, sai pelos pés, conecta a Gaia, traz, doa essa energia, né? Porque a gente doando que recebe, é uma das leis, retorna isso, volta para o topo da sua cabeça, circula essa energia intencionada por você. Que gratidão. Vem no coração, inspira e solta. Está feito, está feito, está feito. Gratidão em ter você toda quarta aqui com a gente. Gratidão mesmo, gratidão do Dinha, gratidão a Regina também. Meus amores, obrigada por tudo. Ah, tranquilo, tranquilo. E espero até quarta-feira que vem, então, não sei como vai estar a parte aqui digital, gente. Eu vou ver aí como é que vai estar isso, porque sempre que é feriado, véspera de feriado, não consigo conectar, não consigo chamar, mas a gente vai tentando. E toda quarta a gente vai estar aqui, vibrando muita luz e amor. Rê, não deu para te chamar, era para te chamar para fazer a meditação, mas eu acabei esquecendo depois que eu lembrei. Gratidão, meu amores. Beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem.